meus queridos alunos, é com o maior prazer que vamos dar início à aulinha de hoje, né? A nossa aulinha virtual. Antes de a gente dar início às disciplinas de hoje, tia quer dar alguns avisos. Veja só. O primeiro aviso é para lembrar a vocês que amanhã, 2 horas da tarde, tia está na escola recolhendo as atividades avaliativas e o caderninho. Não esqueçam, ok? O outro aviso é para lembrar que quem não mandou as atividades virtuais tem até amanhã para concluir essas atividades. Mandem para mim até o final da tarde, certo? E o outro aviso é que não esqueçam de levar nenhum material que tia determinou para ser levado amanhã, inclusive o material de robótica, ok? Vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, começando pela aulinha de português, né? Estamos dando início à segunda unidade, certo? Quando for na próxima semana, tia vai enviar o roteiro com os conteúdos dos testes da segunda unidade. Também tia vai marcar a data para os pais de vocês irem até a escola assinar o boletim, não é? Com as notinhas da primeira unidade, certo? Vamos lá, aula de português. Na aula de português, nós vamos trabalhar um gênero textual chamado quadrinhos, né? Vocês observem na página 46 um texto onde temos várias gravuras divididos em quadrinhos. Esse gênero textual, ele é chamado de quadrinhos. O primeiro quadrinho diz assim: hoje não precisam contar histórias, não estou com medo. O primeiro quadrinho. O outro quadrinho diz: se convenceu de que o bicho-papão não existe? Aí a menininha diz assim: existe sim, não é? A gente vê que a fisionomia dela está com bastante raiva. No outro quadrinho, diz assim: mas ele está ocupado participando das comemorações do dia do folclore. Então a gente viu que é uma atividade, não é um texto e uma atividade divertida, onde o pai está contando história para a menininha dormir e nessa história ele envolve o bicho-papão. E ela diz que naquele dia o bicho-papão está ocupado. Por quê? Porque ele está participando das comemorações do folclore, certo? Aí depois do texto, né, que a gente viu que geralmente os textos em quadrinhos, eles é formado por essa nuvenzinha, onde muitas vezes há diálogo ou só o quadrinho explicando em forma verbal do texto, certo? E esse gênero que vocês estão vendo aí é gênero história em quadrinhos. Dentro do gênero, nós temos o vocabulário, que são palavras sinônimas, que significa a mesma coisa. No vocabulário temos a primeira palavra, convenceu. O que significa convencer? Levou alguém a reconhecer uma verdade. Bicho-papão, monstro imaginário com que se assusta as crianças. Quer dizer, são monstros que não existem. É a imaginação humana, não é? Ocupado, que tem algo a fazer. Comemorações, festa ou solidariedades em que se comemora algo, não é? A festa onde está se comemorando um aniversário, um casamento, uma formatura e tudo mais. Esses são os vocabulários com as palavras sinônimas. Na página 47,
temos atividades relacionadas ao vocabulário, não é? Primeiro diz assim: complete as frases com as palavras do vocabulário. Quais são as palavras do vocabulário? Convenceu, bicho-papão, ocupado e comemorações. Na letra A diz: Marília, a mãe de que sua atitude estava correta. Aí vocês vão ver qual dessas palavrinhas vão se encaixar nessas frases. B. Eu nunca tive medo de bicho-papão, só quando ia dormir. C. A cidade inteira participou das natalinas. Meu pai sempre está muito. Então, essa é a primeira questão da página 47. A segunda questão diz assim: encontre num diagrama a palavra correspondente ao significado em destaque. Algo que se comemora. Algo que se comemora. Aí você vai procurar qual dessas palavrinhas está relacionada a comemorações, certo? Questão 3. Relacione as colunas de acordo com o significado das palavras. Convenceu, bicho-papão e ocupado. Você vai ver qual dessas palavrinhas se encaixa o significado dela dentro desses parênteses, certo? Agora vamos para a página 48, que é falando sobre o texto, não é? Que é falando sobre o texto. Diz assim: primeiro, o que o pai da menina fazia todos os dias? Aí você vai lá no textinho e você vai procurar a resposta lá, né? Quando você lê várias vezes, você vai entender e você vai responder mais, pode ser até com as suas próprias palavras, ok? 2. Para a menina, bicho-papão existe? Retire do texto a frase que justifica a sua resposta. 3. Segundo a menina, com o que o bicho-papão estava ocupado? 4. No primeiro quadrinho, o que a menina falou ao seu pai? 5. Você acha que bicho-papão existe? Justifique a sua resposta. Na opinião de vocês, vocês acham que o bicho-papão existe? Não é? Então, justifique essa resposta. Aí você vai escrever nesses espaços aí que tem no livro, se você acha que existe bicho-papão ou não, certo? Agora, nós vamos para o ditado. Nós vamos para o ditado, que tem assim: palavras com R. Palavras com R. Pronto. Vejam só. Vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão fazer o nome da escola, depois o nome de vocês e depois o nome de tia Mazé. E vão colocar embaixo, passa 2 linhas e coloquem ditado com a letra R. Nesse ditado, nós vamos usar a consoante R, certo? Podem fazer. Vejam só, antes de tia ditar a primeira palavrinha, sempre tia vai repetir 2 vezes ou 3.
não é para fazer a palavra 2 ou 3 vezes, ou seja, escrever a mesma palavra 2 ou 3 vezes, certo? Tia usa esse método que é para que aqueles alunos que não fizeram ainda fazer, ou aqueles que não entenderam entender, certo? Então, só basta escrever uma vez cada palavrinha que tia ditar, ok? Vamos lá. Primeira palavrinha. Muro. 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 Segunda palavrinha. Vara. 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 Terceira palavrinha. Feriado. 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 Quarta palavrinha. Interesse. 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 Quinta palavrinha. Arame. 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 Sexta palavrinha. Segurar. 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 Sétima palavrinha. Chácara. 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 Oitava palavrinha. Garoto. 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 Nona palavrinha. Couro. 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 Décima e última palavrinha. Agora. 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 Pronto. Quando vocês terminaram, né? Como vocês terminaram, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão separar as sílabas, igual tia fazia na sala. Vocês vão enumeraram, né? De 1 até 10. E daí, ao lado da palavrinha, vocês vão separar as sílabas, certo? Contem quantas sílabas tem cada palavrinha e coloque ao lado da palavrinha que você separou. Quando for amanhã,
tia coloca as palavrinhas escritas, né, para você fazer a correção, e você vai lá no caderninho e vai ver quantas palavrinhas você acertou, certo? Quando tia colocar a correção da página de português, vai colocar a correção junto do ditado e vocês vão ver quantas palavrinhas vocês acertou e vão colocar nesse quadradinho que tem aí. Você acertou, aí você coloca a quantidade de palavrinhas que você acertou, certo? Essa é a nossa aulinha de português, ok? Façam a atividade do livro direitinho, conforme o vocabulário do texto e conforme o texto que nós lemos e estudamos, certo? Agora vamos para oficina de negócios. Oficina de negócios, nós vamos estudar a página 22 e a página 23. Vamos começar pela página 22. Na página 22, diz assim: empreendedorismo. O que significa? Aí o menininho diz assim: eu não sei. Vamos descobrir juntos? Significa que é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto por meio de um sonho. Ou seja, você tem um determinado sonho de realizar alguma coisa. E através desse sonho, você pode realizá-los através de um sonho que você deseja. Diz assim: um empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências. Isso a gente vai ver na página 23. Para criar, abrir e gerir um negócio, proporcionando resultados positivos. Como característica do empreendedor, podemos citar. Então, o empreendedor, aquela pessoa que deseja apresentar um sonho ou realizar um sonho, ele tem que ter determinadas habilidades e competência para criar e abrir um negócio ou realizar um negócio. O que é que eu preciso para eu realizar um sonho que eu tenho, que eu desejo? Eu preciso de perseverança. Perseverança é paciência, é calma. Eu preciso de autonomia, não é? Eu tenho que ter aquela autonomia, aquela força de vontade. Eu preciso de planejamento. Eu tenho que planejar o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero abrir uma loja de brinquedos. Então, eu tenho que ter perseverança, paciência, eu tenho que ter autonomia para realizar esse sonho e eu tenho que ter um planejamento. Como é que eu vou realizar esse sonho? Como é que eu vou abrir minha casa de brinquedos, minha loja, né? Tenho que ter criatividade, ser um empreendedor bem criativo, onde chame a atenção das pessoas, né, dos clientes. Tenho que ter liderança. Liderança eu tenho que mandar, não é? Eu tenho que mandar, eu tenho que estar lá, sempre presente na minha loja de brinquedos. Tenho que ter responsabilidade, cumprir direitinho com as metas que o empreendedor deve ter e eu tenho que ter coragem. Então, esses são as características de um empreendedor, de uma pessoa que deseja realizar um sonho, ok? Aí vemos aqui na página 24, quer ser um empreendedor, o que fazer? O que é que eu vou fazer para se tornar um empreendedor? Para tornar-se um empreendedor de sucesso, primeiramente é preciso nunca desistir de seus sonhos.
ter metas, seguir estratégias e contar com o Sebrae. Então, eu primeiro tenho que ter sucesso, não é? Para isso é preciso eu nunca desistir do meu sonho. O que é o Sebrae? Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento do micro e pequenas empresas. Então, é um apoio que serve para auxiliar aquelas pequenas empresas para abrir o seu negócio, né? Nós vemos a gravura de um menininho aí, não é? A fisionomia dele bastante contente, onde ele pensa em realizar o seu sonho, certo? Esse foi a aulinha de oficina de negócios, ok? Para dar continuidade à nossa aulinha de hoje, nós vamos para matemática. Lembrando que sempre que tiver atividade no caderninho, vocês sempre observem a data e façam direitinho, certo? Conforme a data que está ali no caderninho. Sempre na data certa. Vamos dar continuidade. Agora vamos para a matemática. Em matemática, nós vamos aprender hoje subtração de números naturais. Quando a gente fala subtrair, a gente fala em tirar, né? Diminuir. Temos aí na página 58 que diz assim: subtração de números naturais, ideia de tirar, de diminuir, ok? Tem assim: havia 6 barrinhas. Das 6, tiramos 3. Se eu tinha 6 e tirei 3, restaram 3. Como a gente vê o exemplo do nosso livro aí na página 58. Representamos uma subtração assim. Vocês observem que há 2 modelos que nós podemos fazer as subtrações, tanto horizontal como vertical. E esse sinalzinho que nós usamos é chamado menos. Observe essas barrinhas marrons que tem no livro. Diz assim: quantas barrinhas a fila inferior tem a mais que a fila superior? Inferior significa abaixo. Superior significa acima. Ela tem 4 barrinhas a mais. Quantas barrinhas faltam na fila superior para que ela fique igual à fila inferior? Faltam quantas barrinhas? Observe. Faltam 4 barrinhas. O sinal usado para a representação, a subtração, é o menos. Lemos assim: menos, não é? O nome dos termos da subtração. O nome dos termos da subtração. Presta atenção. O número que fica em cima é chamado minuendo. O abaixo, subtraindo. E o resultado, resto ou diferença. Então, esses são os termos da subtração. Descrevemos a situação matemática assim: 8 menos 4 é igual a 4. Então, esse é o modelo de uma subtração. Na página 59, tem a ideia de completar. A outra ideia associada à subtração é a de completar. Quando a gente fala a palavra completar, está completando. Algo está faltando, então eu vou completar, certo?
Em uma caixa cabe 8 latinhas de refrigerante. Foram colocadas 2 caixinhas. Quanto falta para completá-las? Então, tem aí a outra forminha também da subtração. 8 menos 2, que é igual a 6. Lemos 8 menos 2 igual a 6. Faltam 6 latinhas de refrigerante para completar a caixa. Aí temos, continuando ainda na página 59, a ideia de comparar. Alexandre e Márcio gostam de colecionar carrinhos. Alexandre tem 6 e Márcio tem 4. Quantos carrinhos Alexandre tem a mais que Márcio? Veja a subtração, ela foi feita de 2 maneiras, tanto na vertical como na horizontal. Isso quer dizer que não altera o resultado da continha. Temos aí 6 menos 4 é igual a 2. Alexandre tem 2 carrinhos a mais do que Márcio, ok? Dando continuidade, vamos agora para a tabuada da subtração, que é na página 60. Vemos aí, começando do 1 até o 9, certo? Essa tabuadinha vocês sempre estudem, pois ela vai ajudar bastante quando vocês estiverem fazendo a atividade de matemática na página 61. Começando a atividade da página 61, ok? Então, vocês vão fazer a 61 e a 62, certo? Temos agora a atividade no caderno. A atividade no caderno vai coladinho amanhã, não é? No material que vocês vão receber no caderno, uma folhinha de português com o gênero textual tirinha e com o gênero textual também relacionado à tirinha, a cruzadinha, certo? Esse material, ele vai ser coladinho no caderninho de vocês, que vocês vão pegar amanhã. Vão entregar as atividades avaliativas e vão receber esse material a partir de 2 horas da tarde na escola. Tia está aguardando vocês lá. E lembrem, por gentileza, de levar o material de robótica, certo? Sendo assim, chegamos ao final da aulinha de hoje. Uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, tia está disponível de 1 até as 4. Podem ligar, podem mandar áudio. Aqueles que não terminaram as atividades avaliativas, ou seja, os vídeos, as apresentações, vocês têm até amanhã, o final da tarde, para me entregar. Estou no aguardem e fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo para todos e te amo a vocês. Beijo.